Ninguém te diz o que você realmente está fazendo lá. Existe uma versão oficial. Existe o briefing, o mapa, o objetivo declarado, a cadeia de comando que assina embaixo. E existe o que está de fato acontecendo, que é outra coisa inteiramente, e que o sistema que te enviou não pode nomear porque nomeá-la destruiria a única ficção que mantém o sistema funcionando, a de que existe uma diferença moral entre o que ele faz e o que ele condena. Francis Ford Coppola foi para as Filipinas em 1976 com um orçamento de 31 milhões de dólares, um roteiro de John Milius reescrito por ele mesmo, e a intenção declarada de fazer o filme definitivo sobre o Vietnã. O que aconteceu nos 16 meses seguintes foi o Vietnã. Um ciclone destruiu os cenários principais. Marlon Brando chegou obeso, sem ter lido o roteiro, recusando-se a ser filmado em luz direta. Martin Sheen sofreu um ataque cardíaco no meio das filmagens. O orçamento explodiu para 36 milhões. Coppola teve colapso nervoso. Declarou publicamente que o filme era um fracasso. Chegou a ameaçar suicídio. Sua esposa Eleanor filmava tudo com uma câmera de 16 milímetros, enquanto o projeto desmontava ao redor dela. Eleanor nomeou o documentário que construiu desse material com precisão que nenhum título de ficção alcançaria. Hearts of Darkness, Coração das Trevas, o mesmo título do romance de Joseph Conrad que havia inspirado o roteiro. O cineasta indo ao Coração das Trevas para filmar o Coração das Trevas. E o Coração das Trevas sendo o processo tanto quanto o produto. Coppola disse numa entrevista durante a produção algo que deveria ser o letreiro de abertura do filme, da análise do filme e de qualquer conversa honesta sobre o que o cinema americano fez com a Guerra do Vietnã. Partimos com a intenção de fazer um filme sobre o Vietnã. E logo este era o Vietnã. Desperdício, despreparo, ciclones, doenças, excessos de todo tipo, tudo concorria para reiterar, por um estranho imperativo de simetria entre o objetivo do filme e o processo de criação, a penetração da América no Vietnã. Imperativo de simetria. A frase é técnica, mas o que ela descreve é simples e devastador. O sistema que enviou os soldados ao Vietnã sem dizer o que estavam realmente fazendo lá, enviou o cineasta às Filipinas, sem que ele entendesse que estava prestes a repetir o mesmo padrão. A missão declarada era fazer um filme. A missão real era descobrir que fazer o filme era impossível pelos mesmos motivos que fazer a guerra era impossível, e por razões que o sistema que financiou ambos nunca poderia admitir em voz alta. Para entender o que Apocalipse Now está de fato argumentando, é preciso começar não pelo Vietnã, mas pela África de Conrad. O Coração das Trevas de 1902 é a narrativa de Marlowe, um marinheiro inglês que sobe o rio Congo para encontrar Kurtz, um agente comercial da empresa colonial belga que se tornou incontrolável nas profundezas da selva. O que Marlowe encontra no fim da viagem é um homem que chegou à África com os ideais civilizatórios do imperialismo europeu e descobriu, com uma clareza que o sistema colonial não podia tolerar, o que esses ideais cobriam. Kurtz não enlouqueceu. Viu, e o que viu não cabia nas categorias disponíveis para descrevê-lo sem destruir a ficção que justificava a presença europeia na África. Conrad escreveu o livro em primeira pessoa de um narrador que ouve Marlowe contar a história. E essa distância dupla não é artifício literário, é a forma que o conteúdo exige. O que Kurtz descobriu não pode ser dito diretamente, pode apenas ser circundado, aproximado, indicado pelos seus efeitos. O horror. As últimas palavras de Kurtz não são conclusão, são o colapso da linguagem diante de algo que a linguagem disponível não foi construída para nomear. Milius e Coppola transportaram esse movimento para o Vietnã com uma modificação que muda tudo. O Kurtz deles não é um agente colonial que enlouqueceu diante da verdade do colonialismo. É um oficial de boinas verdes, Coronel Walter Kurtz, que enlouqueceu diante da verdade da guerra americana no Vietnã. E a missão do Capitão Willard não é resgatar Kurtz, como Marlowe tenta resgatar o Kurtz de Conrad, é eliminá-lo. A diferença entre resgatar e eliminar é o argumento inteiro do filme numa única palavra. O sistema colonial de Conrad queria Kurtz de volta porque ainda acreditava que podia reintegrá-lo, que o problema era individual e não estrutural. O sistema militar americano de Coppola sabe que não pode reintegrar Kurtz, porque Kurtz não está louco, está lúcido. E a lucidez de Kurtz sobre o que o sistema está de fato fazendo no Vietnã
é incompatível com a continuação do sistema. Ele precisa ser eliminado não porque enlouqueceu, mas porque parou de fingir que não sabia. Willard entende isso desde o início. A voz-over que acompanha sua leitura do dossiê de Kurtz no barco é a de um homem que reconhece no acusado algo que reconhece em si mesmo. Kurtz fez o que qualquer soldado suficientemente honesto e suficientemente capaz teria feito se chegasse às mesmas conclusões. A missão de Willard não é matar um inimigo, é matar uma consciência que o sistema não pode deixar falar. E o rio é o mecanismo pelo qual o filme conduz Willard e o espectador para dentro dessa consciência. O rio Nung não é cenário, é estrutura dramática. Cada quilômetro descido representa um afastamento da ficção oficial da guerra e uma aproximação da sua realidade não declarada. A cavalaria de helicópteros de Kilgore, que abre o percurso com Wagner nos alto-falantes e Napalm na aldeia, é ainda dentro do sistema, ainda com a linguagem da missão declarada, ainda com um comandante que acredita genuinamente no que está fazendo, ou pelo menos executa com convicção suficiente para tornar a distinção irrelevante. A base de Halfat com o show das Playmates é o sistema começando a descosturar a ficção da guerra como operação militar, dando lugar ao espetáculo da guerra como produto de entretenimento. A Fazenda Francesa é o fantasma do sistema anterior, o colonialismo francês que a América substituiu sem admitir que estava substituindo. Os fantasmas jantando em candlelight, enquanto o mundo ao redor deles já não existe. E depois, a névoa que cobre o rio na sequência final antes do território de Kurtz, é a imagem mais precisa do filme, porque é ao mesmo tempo literal e diagnóstica. A névoa é a névoa no interior da cabeça do branco, que não entende nada daquele país nem daquela guerra. É a névoa do sistema que enviou homens para fazer o que não podia nomear. É a névoa entre a missão declarada e a missão real. E é dentro dela, sem visibilidade, ouvindo grunhidos das margens invisíveis, que Willard finalmente chega onde o filme sempre estava indo. A sequência da névoa dura aproximadamente 6 minutos na versão Redux do filme, e é o momento onde a análise técnica e a experiência do espectador convergem num ponto que a maioria das análises de Apocalipse Now não examina com a precisão que merece. Phillips para as máquinas. Willard se opõe. Ele tem uma missão a cumprir. Essa troca de duas frases é o conflito central do filme comprimido numa decisão de navegação. Phillips é o comandante do barco. Sua lógica é a da sobrevivência imediata. Não se avança sem visibilidade. Não se entra em território desconhecido sem poder ver o que está à frente. É a lógica do homem que ainda acredita que existe uma forma correta de proceder, que as regras de navegação se aplicam aqui, como se aplicam em qualquer outro lugar. Willard é o homem com a missão que não pode ser dita. Sua lógica é outra. A missão exige chegada independentemente das condições. E parar na névoa é mais perigoso que avançar nela, porque parar é admitir que as condições importam mais que o objetivo. O ao dizer o comandante aqui sou eu de Willard não é arrogância militar. É a declaração de que a missão classificada sobrepõe a cadeia de comando visível, que existe uma autoridade acima de Phillips que Phillips não conhece e que Willard não pode nomear. É exatamente o mecanismo que produziu Kurtz. A missão real sempre sobrepõe a missão declarada, e a cadeia de comando que executa a missão declarada não tem acesso à missão real. A tripulação do barco é construída por Coppola como mapa geracional da América que foi ao Vietnã. Lance, o ex-surfista californiano, chegou à guerra com a leveza de quem não entende ainda o que a guerra é, e vai perdendo essa leveza camada por camada ao longo do rio, até chegar ao território de Kurtz pintado como guerreiro tribal, tendo atravessado para o outro lado de algo que não tem nome no vocabulário que trouxe da Califórnia. Clint, o adolescente do Bronx, que morre há mais de 2 dias de barco de casa ouvindo a fita cassete que a mãe mandou, é a figura mais brutal do filme precisamente porque sua morte é a mais banal, não no clímax, não em combate significativo, mas num ataque de lanças enquanto a voz da mãe no gravador ainda fala de planos para o Natal. Chefe, o ex-cozinheiro de Nova Orleans que queria estudar culinária na França e acabou no Vietnã, é o homem que entende desde o início que não deveria estar ali, e paga o preço de ter razão sem ter poder. Cada um deles representa uma forma diferente de ser enviado para fazer o que o sistema não pode nomear. Lance não sabia que não sabia. Clint sabia que não deveria estar lá, mas não tinha vocabulário para resistir. Chefe sabia e resistiu com palavras e não com ações.
que é a forma de resistência que o sistema tolera porque não muda nada. Willard sabe exatamente o que está fazendo e faz mesmo assim, que é a forma mais sombria de todas porque elimina a possibilidade de inocência. A fusão que abre a sequência da névoa é o procedimento técnico mais revelador do filme e o que a análise acadêmica do texto original identifica com precisão, mas sem extrair o argumento que contém. O mosquiteiro branco sobre a cama de Roxane na fazenda francesa dissolve-se na névoa branca sobre o rio. O rosto de Roxane dissolve-se na silhueta do barco. Willard na antecâmara do horror, acariciando o rosto de Roxane e o barco que ele acaricia. Tudo se mescla, nada é sólido. Essa frase de Roxane na fazenda, dita como observação sobre o homem que é ao mesmo tempo animal e Deus, aquele que mata e aquele que ama, é o que a montagem torna visível como experiência em vez de declaração. A fusão não ilustra o que Roxane disse. Produz no espectador a experiência de não conseguir distinguir, de ver as fronteiras entre as coisas dissolverem-se numa névoa que é ao mesmo tempo climática e cognitiva. O espectador não entende o que está vendo da mesma forma que Willard não entende o que está fazendo ali. Da mesma forma que a América não entendia o que estava fazendo no Vietnã. Da mesma forma que a Europa não entendia o que estava fazendo na África quando Conrad escrevia. A névoa é o estado natural do sistema que opera pela missão não dita, e então os sons das margens invisíveis. O instrumentário que Coppola escolheu para Apocalipse Now é a decisão estética mais subversiva do filme e a menos comentada, com o orçamento disponível, com o prestígio do projeto, com o que o gênero do épico de guerra exigia. A escolha óbvia era uma orquestra sinfônica. A orquestra sinfônica é o som do grandioso, do historicamente significativo, do sofrimento elevado à categoria de tragédia com maiúscula. É o som que diz ao espectador que o que está vendo importa de uma forma que transcende o particular. Coppola escolheu sintetizadores. Os sintetizadores polifônicos eram tecnologia nova em 1979, quando o filme foi lançado. Soavam como nada que havia existido antes no cinema, que é precisamente porque serviam. A Guerra do Vietnã era uma guerra que não cabia nas categorias anteriores, que não podia ser narrada com os instrumentos narrativos das guerras anteriores, que exigia uma linguagem sonora que não tivesse a memória das guerras anteriores inscrita nela. A orquestra sinfônica teria transformado o Vietnã em mais uma guerra com tragédia reconhecível e lição extraível. Os sintetizadores mantiveram o Vietnã como o que era. Algo sem precedente formal, sem categoria disponível, sem o conforto da forma conhecida. A única exceção é deliberada e precisa. A cavalaria de Kilgore ataca com Wagner nos alto-falantes, a cavalgada das valquírias em volume de guerra psicológica sobre uma aldeia vietnamita. A orquestra sinfônica aparece exatamente uma vez no filme, e aparece como arma, como instrumento de dominação cultural usada literalmente para aterrorizar uma população. Kilgore não usa Wagner porque aprecia música clássica europeia. Usa porque Wagner é o som do poder ocidental projetado sobre o outro. O som que diz civilização sobre aqueles que o sistema decidiu que precisam ser civilizados. O contraste é o argumento sonoro do filme inteiro numa única cena. O som dos sintetizadores, que não pertence a nenhuma tradição de poder, contra o som de Wagner, que é a tradição de poder europeu em forma musical. O que navega pelo rio sem nome é o primeiro. O que ataca de cima com helicópteros é o segundo. Kilgore é o personagem que a cultura popular absorveu com mais facilidade, porque é o mais citável, o mais iconicamente americano, o mais confortavelmente exterior ao espectador americano médio. Adoro o cheiro de napalm de manhã tornou-se réplica de filmes de animação e produto de cultura pop derivada precisamente porque é citável sem ser confrontado. Kilgore como excesso, como caricatura do militarismo americano, é fácil de receber porque permite distância. O espectador ri de Kilgore, ou se horroriza com ele mas permanece separado. Willard não permite distância. Willard não tem a exuberância de Kilgore, não tem o carisma de Kurtz, não tem a inocência perdida de Lance, nem a brutalidade legível de Klein. Willard é o homem que faz o trabalho que o sistema precisa que seja feito, sem ter a decência de parecer que está sofrendo por isso. Ele lê o dossiê de Kurtz com admiração crescente. Entende cada decisão que Kurtz tomou. Chega ao território de Kurtz, sabendo que o que vai fazer não é diferente em natureza do que Kurtz fez.
apenas diferente em posição dentro do sistema. Kurtz saiu da ficção oficial. Willard permanece dentro dela executando o que a ficção oficial não pode admitir que precisa ser executado. E é Kurtz quem nomeia isso diretamente quando Willard finalmente chega. Kurtz recita Eliot. Não o Eliot das antologias escolares, não os versos citáveis que a cultura pop sabe de cor. Recita Os Homens Ocos, o poema de 1925 sobre homens que perderam a capacidade de agir, que existem entre a ideia e a realidade, entre a intenção e o ato, que são ocos por dentro e cheios de palha, que terminam não com um estrondo, mas com um gemido. Kurtz recita isso na escuridão do seu templo cambojano para um homem enviado para matá-lo. E a escolha do poema não é a afetação intelectual de um general que leu demais na selva. É diagnóstico. Os homens ocos são os que enviaram Willard. São o sistema que precisa de Kurtz morto porque Kurtz parou de ser oco, porque preencheu o vazio interior com algo que o sistema não pode tolerar. A consciência clara do que está de fato sendo feito e a recusa de continuar fingindo que não sabe. Kurtz não enlouqueceu no Vietnã. Ficou sólido num mundo de palha, e o peso da sua solidez é insuportável para os que permanecem ocos ao redor dele. O que Kurtz fez que o sistema classificou como loucura foi ordenar a execução de agentes sul-vietnamitas, que havia descoberto serem duplos agentes. Executou-os sem julgamento, sem processo, sem a ficção burocrática, que distingue o assassinato sancionado pelo Estado do assassinato não sancionado. O sistema que o condena faz a mesma coisa diariamente com a cobertura da cadeia de comando e da linguagem oficial. A diferença entre Kurtz e o sistema não é moral, é administrativa. Kurtz removeu a papelada. E isso é o que Willard entende lendo o dossiê no barco e o que não pode dizer em voz alta, porque dizê-lo em voz alta seria tornar-se Kurtz. A cena em que Kurtz e Willard finalmente conversam é construída com uma deliberação que a maioria das análises trata como excesso de Brando, como improvisação do ator que chegou sem preparação e inventou no set. Parte disso é verdade. Brando chegou sem ter lido Conrad, sem ter preparado o personagem, com 40 quilos acima do peso que o papel exigia, e Coppola filmou-o quase exclusivamente em sombra parcial, porque a luz direta destruía a ilusão que o papel precisava. Mas o que emergiu desse caos, dessa improvisação forçada pela impreparação, foi algo que um Kurtz preparado e iluminado não teria produzido. Brando encontrou Kurtz no único lugar onde Kurtz podia ser encontrado, na escuridão, com o rosto parcialmente visível, a voz intacta, o corpo existindo como presença mais que como forma. O Kurtz que vemos não é um homem, é uma consciência com corpo suficiente para falar, e o que fala, quando fala, é sobre o que o sistema nunca diz. A história dos braços cortados. Kurtz conta a Willard sobre uma missão de vacinação de crianças numa aldeia vietnamita. Seus homens vacinaram as crianças. Depois que foram embora, o Vietcong entrou na aldeia e cortou os braços vacinados de cada criança. Kurtz chegou e viu uma pilha de pequenos braços cortados. E nesse momento, diz ele, chorou como sua avó. E depois queria que tivesse um exército de homens que não tivessem medo, que não julgassem pelo padrão moral convencional, que fizessem o que precisava ser feito. O que Kurtz está descrevendo não é crueldade. É a descoberta de que o inimigo estava disposto a fazer o que o sistema americano não estava disposto a admitir que precisava ser feito para vencer. Que a guerra que o sistema declarou e a guerra que estava sendo travada eram duas guerras diferentes, com regras diferentes, e que operar pelas regras da guerra declarada dentro da guerra real era uma forma de suicídio coletivo dos homens sob seu comando. Isso não justifica Kurtz, mas explica Kurtz de uma forma que o sistema não pode deixar ser explicada, porque a explicação destrói a distinção entre o que ele fez e o que o sistema faz. Willard mata Kurtz na intercalação com o sacrifício ritual do búfalo pela tribo. A montagem paralela é o procedimento mais comentado do filme e o mais frequentemente mal lido. A leitura convencional é que o ritual tribal e o assassinato de Kurtz são equivalentes, que Willard tornou-se primitivo, que a selva o absorveu tanto quanto absorveu Kurtz. Essa leitura é confortável porque transforma o problema num problema de indivíduos expostos demais à selva, não num problema do sistema que os enviou. A leitura que o filme sustenta é outra. O sacrifício do búfalo é ritual. Tem forma, tem função comunitária, tem um significado que a tribo reconhece
e que organiza a violência dentro de uma estrutura de sentido. O assassinato de Kurtz não tem nada disso. É uma execução administrativa, limpa no sentido de que foi sancionada por uma cadeia de comando, suja em tudo o mais. Willard não se tornou tribal. Permaneceu operacional. E a diferença entre ritual e operação é a diferença entre violência que uma comunidade reconhece como necessária e violência que um sistema precisa que seja invisível. Kurtz morre dizendo o horror, não como revelação mística, como diagnóstico clínico. O horror não é a selva, não é a guerra, não é a tribo que o adora. O horror é o que Kurtz viu com clareza suficiente para não conseguir mais não ver. Que o sistema que o enviou para civilizar opera pela mesma lógica que condena nos que resiste, que a diferença entre nós e eles é linguagem e administração e não substância, que os homens ocos que assinam as ordens em Saigon e em Washington são mais perigosos que qualquer Kurtz porque seu vazio é institucionalizado e, portanto, invisível. O horror é a lucidez. E Willard sai do templo com o dossiê de Kurtz nas mãos, a tribo se ajoelhando diante dele como novo Kurtz. O rádio chamando para que confirme que a missão está completa e ele está saindo. Ele joga o rádio no rio, não responde, sobe no barco com Lance, o único sobrevivente, e desce o rio de volta. O filme não explica o que Willard vai fazer. Não resolve a questão de se ele vai entregar o relatório, de se vai se tornar o próximo Kurtz, de se vai encontrar alguma forma de habitar o que sabe agora, sem ser destruído por isso. O filme termina porque o argumento terminou, não porque a história foi resolvida. A história não tem resolução disponível dentro do sistema que a produziu. O que fica depois que Apocalipse Now acaba não é a imagem de Brando na escuridão, nem a cavalgada dos helicópteros com Wagner, nem o napalm ao amanhecer. O que fica é a pergunta que Willard carrega no barco descendo o rio. O que você faz com o que sabe, quando o que sabe não pode ser dito dentro do sistema que precisa que você permaneça operacional? Kurtz respondeu saindo do sistema. E foi eliminado por isso. Willard respondeu permanecendo dentro e eliminando quem saiu. Os homens ocos responderam não respondendo, existindo entre a intenção e o ato, terminando não com estrondo, mas com um gemido. A América respondeu fazendo o filme, que é a única forma que o sistema encontrou de dizer o que não podia dizer em voz alta, produzindo uma obra de arte suficientemente ambígua para ser admirada sem precisar ser confrontada, suficientemente perturbadora para parecer honesta sem exigir consequência, suficientemente genial para transformar o horror em experiência estética que o espectador pode habitar por 153 minutos e depois deixar no cinema. Coppola sabia disso. O imperativo de simetria que ele nomeou durante a produção era também esse. O filme sobre a impossibilidade de dizer a verdade sobre a guerra foi ele mesmo uma forma de dizer a verdade sobre a guerra de uma maneira que o sistema podia tolerar, porque era arte e não confissão, porque era Cannes e não tribunal. Ganhou a Palma de Ouro. Faturou nas bilheterias. Foi canonizado pela crítica. O horror foi emoldurado, legendado, distribuído em cópias restauradas em 4K para plataformas de streaming, onde pode ser assistido com fones de ouvido numa cama confortável a qualquer hora da noite. E a missão que não podia ser dita continua não sendo dita, pelos mesmos motivos, com nomes diferentes nos dossiês.